Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Hoje nós vamos falar acerca do desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil, ele se refere ao desenvolvimento orgânico ou desenvolvimento mental. É um todo, um conjunto que não é só uma parte da criança e não é a outra parte da criança somente. O desenvolvimento mental é um desenvolvimento contínuo. É aquele que se caracteriza pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais na criança. Qual que é a importância da gente discutir a questão do desenvolvimento? Primeiro, estudar o desenvolvimento humano significa entender quais são as características, como é que essa criança cresce, quais são as características mais comuns de cada faixa etária, conhecer a individuação de cada criança e em que nível de desenvolvimento ela deveria estar, conhecendo cada criança e trabalhando para quem trabalha com criança, é possível tornar essa criança apta para um desenvolvimento melhor, na medida em que a gente observa e interpreta esse comportamento dela, consegue perceber se ela está indo bem, se ela não está indo bem, em que ela não está indo bem, por que ela não está indo bem. Existem aí vários desenvolvimentistas, vários teóricos importantes da área da psicologia e de outras áreas também, que explicam o desenvolvimento infantil. Dentre eles, o principal é Jean Piaget e outros, mas o Jean Piaget é um dos mais conhecidos, um dos principais. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do Jean Piaget primeiro. O Piaget determina ou define que existem alguns fatores para o desenvolvimento humano. Um dos fatores importantes para o desenvolvimento humano é a questão da hereditariedade, seria aquela carga genética que a criança traz, né? Aquela carga que estabelece a potencialidade que já vem com a criança e que poderá ou não se desenvolver dependendo de outros fatores, de outros aspectos, de outras condições e da associação que ocorrerá entre esses fatores, esses aspectos e de todas as condições e circunstâncias que se apresentarem na vida dessa criança. Existem pesquisas que comprovam que alguns aspectos genéticos determinam, inclusive, áreas importantes do desenvolvimento infantil, por exemplo, a inteligência. No entanto, a inteligência ela pode desenvolver-se aquém ou além da potencialidade da criança. Vai depender muito das condições, das circunstâncias que essa criança viver. Um outro fator importante que o Piaget destaca é o crescimento orgânico. Esse crescimento orgânico se refere ao organismo, ao crescimento físico da criança, ao movimento, ao fazer. Esse aumento, por exemplo, da altura da criança, da estabilidade do esqueleto, que depende diretamente da alimentação, das condições que ela vive, permite a esse indivíduo, essa criança, se comportar de uma maneira ou de outra, ter domínio, né, das pernas, dos braços, ter domínio das suas ações. É só a gente pensar nas possibilidades que as crianças vão desenvolvendo ao longo, né, por exemplo, da primeira infância, da segunda infância, da terceira infância, que seria toda a infância dela, e do quanto ela usa esse corpo para esse crescimento físico, ajudá-la nas conquistas que ela vai fazendo, nas aprendizagens que ela vai adquirindo, nos avanços que ela vai tendo. Um outro fator que o Piaget destaca é a maturação neurofisiológica, que é a maturação cerebral, que é o que torna possível um padrão de comportamento. A alfabetização das crianças, por exemplo, elas dependem dessa maturação neurofisiológica. Para segurar um lápis, por exemplo, para segurar uma madeira, a criança precisa ter uma maturidade neurofisiológica. Não adianta eu querer que um bebê de um dia segure uma madeira que ele não vai conseguir segurar. Não adianta eu querer que um bebê de 2 meses segure um lápis e pinte um papel, que ele não vai conseguir fazer isso. Ele consegue fazer uma certa apreensão, mas é uma apreensão mais simples, mais direta, mais diretiva. Então ele precisa adquirir uma certa maturidade neurofisiológica para certas habilidades, para sentar, para encostar, para engatinhar, para ficar de pezinho, para levar o alimento à boca,
para conseguir tomar um líquido sem derrubar, enfim. Um fator que o Piaget destaca também, que é importante, é o meio social, o meio ambiente, as influências, as estimulações ambientais no clima ambiental, no clima psicológico que a criança convive. Esse meio, ele vai passando para a criança certos padrões de comportamento. A estimulação verbal, por exemplo, a troca linguística que ela vai tendo com os pares sociais, que inicialmente são os pais, depois os irmãos. Esse repertório verbal que ela vai desenvolvendo vai facilitando ou dificultando o seu desenvolvimento linguístico, né? Então é no meio ambiente que esse desenvolvimento vai acontecendo, e nas relações com as pessoas, né, com seus vários pares, familiares, parentais, maternais, paternais, de irmandade com os pais, que ela vai adquirindo então essa maturidade neurofisiológica também. E ele destaca também 4 aspectos, que seriam o aspecto físico-motor. O aspecto físico-motor, então qual é a diferença? O aspecto, ele se refere à qualidade do desenvolvimento, enquanto os fatores se referem mais a uma questão da quantificação de uma necessidade de exigência do corpo, os aspectos se referem mais a uma questão qualitativa do corpo. Então é o aspecto físico-motor, que se refere lá ao fator orgânico, à maturação neurofisiológica. Então ele vai qualificar se esse desenvolvimento físico da criança vai ser bom ou não, se essa capacidade de manipulação dela de objetos vai ser propícia, vai ser de qualidade, vai ser melhor desenvolvida, vai ser demorado, vai ser lenta. Ele fala do aspecto intelectual, aí vem a grande pergunta nossa, né? Nós nascemos inteligentes ou não desenvolvemos inteligência? Para o Piaget, o aspecto intelectual é a capacidade que a gente tem de pensamento e raciocínio, que junto, em consonância com o meio ambiente, não o meio ambiente físico, né, os objetos, mas o meio, né, o ambiente, a circunstância que a criança vive de estimulação, de aprendizagem, de riqueza, de escolarização, faz com que a qualidade desse aspecto intelectual seja boa. Aspecto afetivo emocional é o modo particular dos sentimentos da criança, né? O modo que ela integra suas experiências de modo afetivo. O emocional, ele está presente na criança desde bebê. Os sentimentos afetivos, ela aprende a se comunicar sorrindo e chorando. É o sentir e organizar os sentimentos que, conforme ela vai amadurecendo, vai se tornando duradouro ou não, vai se tornando profundo ou não. Então o afetivo, ele interfere no cognitivo, no motor, no social. Esses aspectos, eles são indissociáveis, um interfere no outro. E o último aspecto é o aspecto social, que seria a maneira como as crianças, como o indivíduo de uma maneira geral, né, as pessoas reagem diante de situações que envolvem outras pessoas. Então, como é que essa criança reage? Ela é uma criança sociável, ela é uma criança que sorri, ela é uma criança arisca, ela é uma criança esquiva, ela é uma criança que interage bem desde muito pequena, ela é uma criança extrovertida, introvertida. Começam a aparecer aí características de personalidade da criança que vão interferir em como ela será socialmente falando. Então esses são os aspectos, são os fatores da teoria piagetiana que vão interferir no desenvolvimento cognitivo da criança.